Graça e paz, meus queridos irmãos, uma boa noite a todos vocês. É com grande alegria que nós iniciamos mais um culto, e transmitido pelos nossos canais de internet, Facebook. Aliás, quero até te dizer que se você deixou de assistir algum dos nossos cultos e queira acompanhar as mensagens, os louvores, você pode acessar o nosso canal do YouTube, Instagram, além do Facebook, que é esse que você já tem acompanhado normalmente. Hoje eu quero iniciar com as nossas informações introdutórias, Falamos domingo passado, mas aí eu repito que, de acordo com a nossa reunião domingo passado, com a liderança dessa igreja, diretoria estatutária, corpo diaconal, diretoria ministerial, nós decidimos que a partir do dia 28, o último domingo desse mês, nós estaremos retornando com os nossos cultos abertos ao público, respeitando as recomendações da OMS, uso de máscara, distância segura, aconselhando as pessoas do grupo de risco, os idosos, inclusive, a estarem nos acompanhando no conforto dos seus lares. Então, caso o decreto não seja derrubado, nós estaremos a partir do dia 28 retornando com os nossos cultos normais. Te peço que esteja em oração, clamando ao Senhor para que esse momento passe logo, para que essa situação não se estenda mais do que já se estendeu, e dessa forma nós estaremos nos reunindo novamente, prestando nosso culto ao Senhor. Meu telefone de contato, os irmãos têm acompanhado aí, 970 12 42 33, para aqueles irmãos que, caso queiram ter uma conversa com o pastor, uma orientação, algum aconselhamento, é só ligar e nós agendaremos um momento para que nós estejamos conversando. Além disso, nós disponibilizamos a nossa conta bancária. Nossos irmãos aí que tenham dificuldade de ir a banco ou casa lotérica, enfim, queiram fazer a transferência de suas ofertas, seus dízimos pela conta bancária, nossa agência é Caixa Econômica Federal, agência 0200, conta corrente 2547, dígito 1, operação 003, ok? Caso você queira fazer a sua oferta ou entrega do seu dízimo, pode ser pela Casa Lotérica, Caixa Econômica, você pode fazer. Outra informação é que ao final de cada culto, para quem não sabe, ao final de cada culto nós fazemos a nossa oração intercessória por um pedido específico, alguma situação que você precise que nós oremos. Então você vai poder digitar aí no Facebook, tem um campinho aí, você vai digitar o seu pedido e nós estaremos ao final do culto orando junto com você por aquilo que tem te afligido, que tem te assolado. Se quiser mandar alguma mensagem, pode mandar, que a Andresa que nos acompanha, ela vai estar respondendo, vai estar se comunicando com você, ok? Quero te convidar agora, meu querido irmão, minha querida irmã, meus amigos, quero te convidar a orar e vamos fazer desse momento, o nosso momento de entrega a Deus das nossas vidas e nosso momento de oferta das nossas vidas como culto ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, Santo, Eterno e Soberano Criador, te agradeço, Senhor, pela noite desse dia, assim como também pelo dia que Tu nos deu. Te agradeço, Senhor, por poder estar aqui na Tua casa de oração, para oferecer a Ti, Senhor, o nosso culto. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Tira, Senhor, dos nossos corações e das nossas mentes toda preocupação, tudo aquilo, Senhor, que nos aflige, nos incomoda e nos impede, ó Deus, de cultuarmos a Ti. Recebe, Senhor, o louvor que será entoado pela equipe de adoração. Recebe, Senhor, no Teu trono de glória. Usa, Senhor, a cada um de nós como canal do Teu Espírito Santo. Ministra, Senhor, a Tua palavra a cada coração, ou em
cada coração. É a oração que nós fazemos a Ti, agradecidos por tudo e em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar, enquanto a equipe de louvor já vai estar assomando ali o seu lugar, quero te convidar a ler comigo 2 Crônicas capítulo 7, versículos 14, versículos 15 e 16. O texto diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Palavra de Deus para o seu povo Israel, lá em 2 Crônicas capítulo 7, e palavra que não fica só para aquele grupo específico de pessoas, mas palavra de Deus que alcança os nossos dias, as nossas vidas, alcança a nossa comunhão com Deus. E a palavra de Deus, ela é certa e é objetiva. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, Deus diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. E ele acrescenta: os meus ouvidos estão atentos à oração que se faz nesse lugar. E eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, a orar, a clamar ao Senhor e a adorá-lo, pois ele é digno do teu louvor, do meu louvor e da minha adoração. Vamos ouvir o que Deus tem para nós através da equipe de adoração. Graças e paz a todos vocês que estão nos ouvindo. É muito gratificante estarmos aqui hoje falando do amor de Deus, falando de tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Fique aí atento ao que Deus quer falar ao seu coração. Pra salvar,
Senhor, nós queremos te louvar nessa noite, bem dizer e te render graças por tudo que tu é, por tudo que tu representa na nossa vida. Não pelo que tu nos tem dado, porque isso é consequência da fidelidade, da entrega, da renúncia, daquilo que nós temos que fazer, Senhor Deus, por obrigação, por tudo que o Senhor já é por cada um de nós. Nós queremos nessa hora te louvar, te bendizer por cada vida que na sua casa, Senhor Deus, empresta os seus ouvidos, o seu coração, que reserva esse momento para que juntos, mesmo à distância, através desse veículo de comunicação, estarmos, ó Deus, louvando e bendizendo o teu santo nome. Queremos nessa hora, Senhor Deus, pedir que os seus olhos contemplem os teus servos, que agora oram, que se desdobram, que se curvam, que se agora, Senhor Deus, colocam em submissão à tua vontade, possam nos abrir mão de outras coisas, só para que em algum momento possa sentir, Senhor Deus, a tua paz, a tua alegria, a satisfação de bendizer e louvar o teu nome, aleluia. Por isso, nessa hora, Senhor Deus, contempla a oração dos teus servos, veja, Senhor Deus, as suas necessidades, estende a tua mão, Senhor Deus, agora para abençoar, para multiplicar, Senhor Deus, segundo as suas necessidades. Ouve a oração daqueles, ó Deus, que estão clamando, pedindo por cura, por libertação, por transformação, agora, Senhor Deus, no corpo, na alma, no espírito, que toda enfermidade seja colocada por terra. Ouve agora a intercessão da tua filha, do teu filho, deste homem, desta mulher, deste ancião, deste jovem, Senhor, que coloca diante de ti as suas necessidades. Oramos agora, pedindo, Senhor, que o Senhor ouça, que o Senhor possa ver, que o Senhor estenda as suas mãos, mas mais do que isso, que o Senhor possa visitar agora esse lar, que a tua presença, Senhor Deus, invada cada canto desta casa, cada cômodo desse lar, atingindo a todos, aqueles que te conhecem, aqueles que não te conhecem, porque agora a igreja, nesse horário, nesse momento, neste dia, Senhor, está se colocando, Senhor Deus, a te cultuar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e tudo que eles querem agora, Senhor Deus, é não se conformar com este mundo, com este século. Eles aguardam, Senhor, a tua resposta, para que eles possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que vem de ti sobre as suas vidas. E nós sabemos que o Senhor é bom, e pedimos agora, Senhor Deus, que a tua bondade, a tua fidelidade venha sobre, Senhor, suprir essas pessoas e as suas necessidades. Senhor, se não é nada financeiro, se é nada espiritual, se em todas as áreas, Senhor Deus, agora que o teu Espírito Santo opere sinais, prodígios e maravilhas, para que eles possam estar dando testemunho daquilo que o Senhor já tem feito por eles e ainda há de fazer. Assim te louvamos, te agradecemos e te rendemos graça, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meus queridos irmãos, por esse momento de adoração ao Senhor nosso Deus. Agora eu quero te convidar a, junto comigo, nós voltarmos à sequência de reflexões dentro do Sermão da Montanha, deixado por Jesus para os seus discípulos e para todos nós que nos consideramos, discípulos de uma nova geração, de um novo tempo. Mateus capítulo 5, nós vamos meditar nos versículos de 17 a 48. Versículos de 17 a 48, de uma forma bem resumida, nós vamos refletir sobre o que Deus tem colocado no meu coração para nós hoje. Mateus capítulo 5, versículo 17, o texto começa dizendo assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir,
e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último cêntimo. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurareis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Eu vou convidar o nosso irmão Ricardo. Ele tem uma inspiração musical. Ricardo? Nosso irmão Ricardo tem uma música para nos trazer, e após a inspiração musical nós estaremos refletindo sobre tudo isso que nós acabamos de ler dentro desse texto de Mateus 5, de 17 a 48. Paz a todos.
Isso. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso é, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai. Que a graça do Senhor Jesus chegue até a sua casa nessa noite. Semelhante amor não cessa, eterno não tem fim. Com grande és tu, Senhor, com grande és caminho. Sua graça é o meu refúgio, descanso no seu poder. Glória a Deus, que linda, né? Inspiração musical. Todo aquele que chora aos pés da cruz volta com a resposta cheia de graça e luz. Nós vamos refletir sobre esses versículos que nós lemos. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que eu não vou refletir um a um. Nós vamos resumir, né, essa mensagem. Eu quero refletir junto com você na noite de hoje, dentro desse texto, com a seguinte temática: a correta relação com Deus ou o sagrado. A correta relação com Deus ou o sagrado é o que eu percebo nesse discurso de Jesus, né? Essa terceira etapa do discurso de Jesus, do Sermão do Monte. Primeiro, Jesus falou com seus discípulos a respeito
das bem-aventuranças, as características que fazem um discípulo, uma discípula de Cristo viverem feliz, e depois nós falamos sobre o resultado provocado por essas bem-aventuranças. É quando um discípulo ele se transforma em sal e luz, e assim ele consegue dar sabor àqueles que estão próximos dele, assim como também iluminar o caminho desses que estão perdidos e vêm ao encontro desses, dos servos de Deus. E agora nós vamos pensar sobre a correta relação com Deus ou com o sagrado mediante a tudo isso que nós já aprendemos. Precisamos lembrar que esse discurso de Jesus ele foi diretamente ligado ao povo judeu, o povo judaico-cristão, né? E para o povo judeu, desde os seus patriarcas, o modo que eles tinham de se relacionar com Deus ou com o sagrado estava fundamentado na lei de Moisés e nos escritos dos profetas. O judeu, como até hoje, eles se baseiam firmemente nas orientações a respeito das leis de Moisés, que dos 10 mandamentos se transformaram em 613 leis, e os judeus se baseiam nessas 613 leis, como também os escritos dos profetas. O que eles não perceberam diante de Cristo Jesus e daquele discurso de Jesus para com eles, o que eles não perceberam, e é o que nós também precisamos aprender e perceber, é que em Cristo Jesus, esse relacionamento do discípulo com o sagrado, ele passa a ter uma nova forma que vai além da lei. Enquanto os judeus estavam e ainda estão, os judaizantes ainda estão presos no Velho Testamento e na lei, nós em Jesus percebemos que a nossa relação com Deus vai além, transcende essas questões legais, mosaicas e até essas questões da liturgia judaica. Tanto que no versículo 17 de Mateus capítulo 5, nós lemos Jesus falando assim, Mateus 5, ele diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Jesus diz para os discípulos: olha, não vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar essa lei, ou seja, abrogar é anular ou tornar obsoleto, abolir a lei ou o decreto, fazer com que ela deixe de ser usada. Jesus não veio para mudar os ensinos que ele haviam recebido de Moisés de muitos anos atrás, de séculos atrás, mas Jesus queria que eles percebessem que diante deles estava o cumprimento dessa própria lei. Todos os ensinos, todas as orientações hebraico-cristãs ou judaico-cristãs estavam direcionadas para Jesus, e eles não haviam percebido isso ainda. O que eu quero chamar a atenção é que todos esses com quem Jesus estava falando, eles eram, além de judeus, eles eram extremamente zelosos para com a lei de Moisés. E aí, o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 3, versículos 24 e 25, o apóstolo vai nos ensinar algo para entender isso, que é muito precioso. Gálatas, capítulo 3, versículos 24 e 25. Vamos ver o que o texto diz. Gálatas, capítulo 3, versículo 24, o apóstolo Paulo vai dizer assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio. Percebam que o apóstolo
corrobora com essa fala de Jesus quando ele diz: olha, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Para quem não sabe o que significa a palavra aio significa guia. A lei nos serviu como um guia para nos levar ao caminho de Cristo. E até então eles estavam se relacionando com Deus pela lei. Então, esse momento agora era o momento para eles aprenderem a se relacionar com Deus por meio de Cristo, o Senhor. Ainda o texto de Gálatas capítulo 2, versículo 16, tem mais alguma orientação que nós precisamos compartilhar. Gálatas capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Um outro texto também que eu quero compartilhar, Romanos capítulo 3, versículo 20, só para a gente entender essa questão da lei. Romanos capítulo 3, versículo 20, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, diante de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, o que Jesus nos ensina e o que Jesus deixou de ensino para aqueles discípulos é: se as obras da lei não podem salvar alguém, não pode conduzir ninguém à justificação, o que então, ou em que devemos nos basear? Qual a forma nós temos para nos relacionar com Deus ou com o sagrado? E aí, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, nós vamos encontrar a resposta que fala sobre isso. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. O texto vai dizer assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, o que Jesus queria mostrar para esses discípulos ali naquele momento é que a lei havia sido útil para conduzi-los à pessoa de Cristo. Porém, após a aparição do Senhor Jesus Cristo, a lei se tornou inútil para justificação ou para salvação. A lei não se tornou sem importância, mas se tornou inútil para a relação com Deus ou com o sagrado. Não é pela lei que nós devemos nos relacionar com Deus. Não é pelas obras que nós praticamos que nós devemos nos relacionar com Deus. Mas as obras passam por um relacionamento correto que flui de um coração confesso em Cristo Jesus como Senhor, de um coração crente em Cristo Jesus como Salvador. Essa semana eu estava lendo uma matéria de um site lá, judeu, que fala ou que nega a existência do Jesus histórico, do Cristo histórico, esse que está sendo apresentado aqui por Mateus, que se apresentou aos discípulos. Eles dizem não haver comprovação da existência de Jesus Cristo, pois como acreditaram nisso se todos os apóstolos falaram sobre a existência desse homem, se relacionaram com ele? Além dos apóstolos, o texto de Atos capítulo 15 vai dizer que Jesus foi visto por mais de 500 testemunhas que estavam vivas no momento ou no primeiro século, da era cristã. E depois os pais da igreja também confirmaram a existência desse Jesus. E alguns escritores
escritores que não são evangélicos, falam sobre a existência desse Jesus, comprovam a existência desse Jesus. Então, é uma tolice não crer na existência de Jesus, porque não crendo na existência desse homem, do Jesus histórico, significa que nós estamos num caminho que não tem nenhuma perspectiva de salvação para a humanidade. Se Jesus Cristo, como diz o texto de Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, se nós crermos e se confessarmos que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Se esse Jesus histórico não existiu, não há salvação. Percebam a sutilidade dessa afirmativa para nos levar para o caminho da perdição. Outro ponto que eu quero compartilhar com vocês a respeito da correta relação com Deus, nós acabamos de falar aqui que os discípulos precisavam crer que Jesus era a lei presente, a nova lei que eles deveriam seguir, e que os discípulos precisavam crer em Jesus como Deus, como Senhor encarnado. A segunda coisa para o relacionamento correto é que a incompreensão da lei, hoje, o que para nós é a lei, ou são os mandamentos de Jesus, é a palavra, é a Bíblia. A incompreensão da lei transformou homens em religiosos e os distanciou de Deus. Versículo 20 de Mateus capítulo 5, nós vamos encontrar a fundamentação desse subtópico, que diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A incompreensão da lei ou dos ensinos bíblicos para a nossa vida nos transformará em pessoas religiosas e, consequentemente, nos distanciará do relacionamento correto com Deus, do relacionamento correto com o sagrado. Quero citar para você que os escribas e fariseus eram homens que conheciam os escritos bíblicos, mas conheciam de uma forma religiosa, de uma forma subjetiva, não conheciam a lei e os escritos de uma forma prática, concreta, e por isso, sabe o que eles faziam? Eles, principalmente os escribas, eles se tornaram mestres nas tradições orais. O que é isso? Eles pegavam a lei de Moisés e os escritos dos salmos e dos profetas, e eles faziam as suas interpretações particulares de tudo aquilo que eles conheciam, e assim eles ensinavam o povo como o povo deveria se relacionar com o sagrado. Mas o que acontece é que eles não tinham vida com essa palavra, eles não tinham vida com a lei, por isso eles ensinavam de uma forma reprovável, de uma forma distorcida. E nós vamos ver isso aí em Mateus capítulo 23, no mesmo livro de Mateus capítulo 23, Jesus os repreende, versículos de 1 a 3. Então falou Jesus, Mateus capítulo 23, versículo de 1 a 3. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Eles se tornaram religiosos. Todo o capítulo 23 de Mateus vai falar sobre ele, mas agora eu quero ler também o versículo 27 e 28, só para a gente finalizar aqui. Aí Jesus continua dizendo, Mateus 23, versículo 27 e 28: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens,
mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Percebam que a incompreensão da lei e dos ensinos de Jesus transforma pessoas em religiosos apenas e pessoas distantes de Deus, a ponto de Jesus repreender esses homens que conheciam profundamente a literalidade da lei, dos profetas e dos salmos, mas não conheciam o Deus Criador, o Deus ministrador de tudo aquilo. Prova que esse Deus estava diante deles, a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos compreender, nós precisamos receber de coração aberto aquilo que Jesus e a sua palavra têm a nos dizer, para que desta forma nós consigamos viver e não sermos reprovados por Deus, ainda que aprovados pelos homens, por termos um estereótipo de crentes, de discípulos. Às vezes, muitos de nós carregamos um estereótipo bonito, atraente, mas um interior corrompido, deturpado, reprovado por Deus. Nós precisamos fugir dessas coisas. Segundo ponto, o cuidado que nós devemos ter ao lidar com Deus, ao lidar com o sagrado. Aqui tem um texto importante que eu quero compartilhar com vocês. É um texto que fala sobre a Arca de Deus. A Arca de Deus do Velho Testamento representava a presença de Deus com o povo de Israel. Havia sido determinado por Deus o modo pelo qual o seu povo deveria transportar aquela arca, mas o descuido, a falta de observação, a falta de temor para com a palavra de Deus trouxe danos ao povo de Deus, que agiu dessa maneira relaxada para com Deus e com a sua palavra. 1 Crônicas, eu marquei o texto aqui, mas eu tenho ele de cabeça. 1 Crônicas, capítulo, deixa eu abrir aqui, capítulo 23. Peraí, vou pegar aqui. 1 Crônicas, capítulo 17. Oi? 13, Andresa? Não, 1 Crônicas, capítulo 15. Não, desculpa, é 13:7, isso mesmo, Andresa. A Andresa está ligada ali, está me dando suporte. Obrigado, Andresa. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7. O texto diz assim: e levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos com harpas e com alaúdes e com tamboris e com símbolos e com trombeta. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Percebam que o descuido de muitos de nós, às vezes, para lidar com as coisas de Deus, trazem danos e consequências muitas vezes irreversíveis. Uzá carregava a arca de Deus por ordem de Davi, o rei, mas carregavam a arca de Deus num carro de bois. Mas a orientação bíblica
da forma correta, como eles deveriam carregar essa arca, era com as varas sobre os ombros, 2 na frente, 2 atrás, carregariam a arca com as varas sobre os ombros. Essa era a orientação bíblica. Mas por conta deles terem feito um ato religioso, sem observarem aquilo que Deus havia requerido, Uzá morreu. Quando a arca de Deus ia caindo pelo meio do caminho, ele foi colocar a mão para segurar a arca. Aquele ato dele trouxe a morte para a vida dele. O cuidado que nós devemos ter para lidar com o sagrado. A arca de Deus representava a presença de Deus. Hoje, a palavra de Deus é o que nós temos de mais presente a respeito de Deus na nossa vida. E muitas vezes, muitos de nós lemos, ouvimos Deus falar conosco, mas nós resolvemos agir pelos nossos próprios desejos, pelas intenções do nosso coração. E por conta disso, muitos morrem espiritualmente. Quando não, muitos até na sua vida física mesmo, por praticarem atos que fogem dos princípios bíblicos, perdem a sua vida, trazem consequências irreparáveis. Precisamos ter cuidado com a forma como nós lidamos com o sagrado, com Deus e com a sua palavra, com a sua presença, com o seu Espírito. A base de nossa vida cristã, ela é bíblica, ela precisa ser bíblica. A base da nossa fé, do nosso comportamento, da nossa conduta, deve ser bíblica, porque só assim nós teremos uma vida segura, resultados seguros. No nosso relacionamento horizontal, nós temos a base de como nós devemos nos relacionar com o nosso irmão. Mateus capítulo 5, versículos de 22 a 26, diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca ou tolo será réu do sinédrio, e qualquer que te chamar de louco será réu do fogo do inferno. Porém, se trouxeres a tua oferta ao altar, olha a vida religiosa, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Precisamos ter base para a nossa vida cristã na Bíblia, e o versículo 27 a 28 vai dizer, no nosso pensamento, como nós devemos nos relacionar com Deus, na nossa relação conjugal, versículo 31 a 32, nas nossas palavras, versículos de 34 a 37, no nosso senso de justiça própria, versículos de 38 a 48, nós encontramos a base cristã da nossa vida para com Deus. Deus nos dá um modelo a seguir, Deus nos dá uma orientação a seguir, e nós precisamos obedecer. Josué capítulo 1, versículo 8 a 10, Deus deu o modelo para Josué: medita na minha lei de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e assim, Josué, você será bem sucedido. Êxodo capítulo 25, 40, Deus disse para Moisés: olha, constrói o tabernáculo e faze exatamente conforme o modelo que eu te mostrei no deserto. Palavras de Deus, Deus nos dá um modelo, Deus fala conosco como Ele quer que nós o sirvamos, e nós precisamos seguir, porque o propósito final de Deus é a obediência. Deus se agrada Deus se agrada em que nós obedeçamos, mais do que nós ofereçamos sacrifício. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Deus fala para Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. O nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o sagrado, deve ser cercado de uma vida de obediência a Ele, através da sua palavra. Nós não vivemos mais debaixo da lei de Moisés, mas nós vivemos debaixo da palavra de Deus, que é a lei para nós hoje. Obedeça a palavra de Deus, e dessa forma, seja bem-aventurado, seja bem-sucedido em tudo. Nós vamos agora, queridos irmãos e amigos, orar pelos pedidos que foram colocados aqui, através do nosso canal de Facebook. Nosso irmão Alain, levita,
Pede oração pelo Leanderson, pela vida e família do seu amigo de vizinhança. Nosso irmão Gilberto Santos, meu amigo, pede oração por uma família em Chaperó. Marisa, Roberto Carlos e sua filha e genro. Oração também pelo irmão Gilberto, pela irmã Terezinha, que foram curados do coronavírus, já está em casa, já está aqui em Ricardo de Albuquerque. Pelo Anderson, seu filho, pela Isabela, sua nora, pela Belinha e sua família, pela Igreja Batista Missionária, ali em cima, em Ricardo de Albuquerque, pelo pastor Marco Antônio, pelo pastor Isaías, pelo pastor Robson Silvério, obrigado, irmão Gilberto, pelo nosso mundo, né, para que Deus envie a cura desse mal, desse vírus aí, desse coronavírus. Marconi Honorato, nosso diácono, pede oração por todos aqueles que pediram oração a ele, né, Marconi? Muita gente pediu oração, nós estaremos orando e Deus estará visitando. Marconi também pede oração pela sua família de São Fidélis e a família aqui do Rio, pela dona Aparecida, que é vizinha. Renilda Barbosa, né? Oração de gratidão pelas bênçãos recebidas, pela família, pela cunhada Rosimari, que está com Covid. Vamos orar pela cunhada da Renilda, esposa do nosso diácono Renato. Irmã Euseli, nossa querida irmã Euseli, oração de gratidão e pela sua melhora. Oremos pela saúde da irmã Euseli, né? Pela Amanda, pelo Júnior, oremos por essa família. Vamos orar também pela vida do pastor Valdeci, da irmã Celi, né? Para que Deus possa restabelecer totalmente a saúde do pastor Valdeci. Oremos também pelos nossos irmãos idosos dessa igreja, pessoas do grupo de risco, né? Oremos por aqueles que estão enfermos, pertencem a essa igreja aí, lembramos, irmã Florentina, irmão Lenildo, dona Nina, né? Vamos orar por esses nossos irmãos. Oremos também, eu quero pedir oração pela minha família, oremos pela minha família, né? Temos uma decisão a tomar aí no mês de julho, orem por nós. E também quero orar por um amigo, muito amigo, quase um parente, né? Zé Carlos, está fazendo aniversário hoje. Oração de gratidão pela vida dele e por toda a sua família. Vamos orar? Depois dessa oração, nós estaremos encerrando com uma inspiração, uma música, e aí peço que os irmãos já estejam assumindo o seu lugar. Ricardo com uma inspiração musical. Pode vir, Ricardo? Pode vir, já fica ali, que aí ao término da oração você já entra com louvor. São 9 horas. Oremos. Santo Deus, Pai querido, graças te dou, Senhor, por essa noite, pela oportunidade que tivemos de cultuar a Ti. Ó Deus, muito obrigado, porque Tu tem cuidado de cada um de nós que aqui estamos. Tu tem nos livrado dessa enfermidade, desse mal que assola o mundo. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos tem guardado. Até aqui Tu nos ajudou e por isso nós estamos alegres. Quero te agradecer pela cura do irmão Gilberto, da sua esposa. Entrego também a sua família em tuas mãos, o Anderson, sua nora, esses amigos que ele pediu que nós orássemos. Tome em tuas mãos, visita cada um nas suas lutas e suas dificuldades. Toma a irmã Euseli, Amanda, Júnior. Toma, Senhor, a saúde da irmã Euseli. Restabelece, Senhor, de forma plena e completa. Toma, Senhor, em tuas mãos o Marconi, sua família aqui do Rio, de São Fidélis, as pessoas que pediram que ele orasse. Toma, Senhor, a Renilda, que te agradece por a vitória, por bênçãos concedidas. Abençoe também a sua mãezinha, sua irmã, sua cunhada que se encontra enferma. Dá cura, Senhor, envia o teu socorro sobre ela. Toma, ó Deus, seu Lenildo, dona Nina, cuida dos teus filhos, Senhor, dá saúde, paz, segurança para cada um deles. Os enfermos desta casa, o pastor Birajara, a irmã Florentina, o pastor Valdeci. Toma, ó Deus, os teus filhos em tuas mãos, a irmã Maria dos Anjos, irmão João Batista, irmã Dorvina,
Ó Deus, cada um dos teus servos eu entrego nas tuas mãos, Gilmar, diaconisa Gracinha, o corpo diaconal desta igreja. Toma cada um dos teus filhos em tuas mãos, guarda, Senhor, livra do mal. Toma a minha família em tuas mãos, Senhor, os nossos projetos, Senhor, aquilo que nós temos planejado, coloco diante de Ti, cumpre a Tua vontade. Deus querido, toma, Senhor, em tuas mãos a vida da Daniele, seu esposo Gustavo, seus filhos. Toma essa família, Pai, que está passando por um conflito na relação. Deus, visita, Senhor, repreende todo o mal, não deixa, Senhor, que o diabo venha destruir este lar, estas vidas, Senhor. Toma eles, Senhor, em teus braços, socorre, ó Deus, só Tu pode fazer um milagre nessa situação. Toma também, Senhor, meus amigos, Rosane, Augusto, cuida deles, Senhor, visita com Teu poder e com Tua glória. Ó Deus, o seu Zé Carlos, que completa mais um ano de vida, abençoe o Teu servo. Os irmãos Antônio e Rogéria, que completaram mais um ano de casamento, ó Deus. Ó Deus, dá vitória. O Antônio hoje completa mais um ano de vida, sê com ele, direciona os passos dele, guia, Senhor, os caminhos dele. Toma a Tua igreja, Senhor, cada um de nós em Tuas mãos. Toma Teu povo espalhado pela face da terra. Derrama sobre nós o Teu socorro e a Tua provisão. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Deus nos abençoe. Tenham um decorrer de semana vitorioso em Cristo Jesus. Fiquem na paz. Amém. Aleluia. Deus tem uma promessa sobre a sua casa, a sua vida, querido. Creia nisso. Creia na palavra de Deus. E Deus fará grandes coisas por ti e pela tua casa. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra de carinho. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra de carinho. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim.
cumprir toda promessa feita. Deus é fiel, Deus é fiel. Você não vai morrer, eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás, tu não morrerás, enquanto o Senhor não cumprir em ti. Creia nisso. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti, então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração, pois é só somente dele o teu coração.